galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. O parque. O gerador portátil tossiu e voltou à vida rugindo. E então os refletores de quartzo reluziram nas pontas de seus postes. Muldoon ouviu o leve gorgolejar do rio da selva poucos metros ao norte. Ele se virou para a van da manutenção e viu um dos trabalhadores saindo com uma motosserra grande. Não, não, disse ele. Só as cordas, Carlos. Nós não precisamos cortar. Ele voltou-se para olhar a cerca. A princípio, eles tiveram dificuldade para encontrar a seção cortada, porque não havia muita coisa a se ver. Uma pequena árvore protocarpus apoiava-se contra a cerca. Era uma das várias que tinham sido plantadas nessa região do parque. Seus galhos, lembrando penas, deveriam supostamente esconder a cerca. Mas essa árvore em especial tinha sido amarrada com arames e tensores. Os arames se soltaram com a tempestade e os tensores metálicos foram soprados contra a cerca, dando início ao curto-circuito. Obviamente, nada disso deveria ter ocorrido. As equipes de terra deveriam ter usado arames cobertos de plástico e tensores de cerâmica perto das cercas. Mas mesmo assim aconteceu. De qualquer forma, não seria um trabalho muito grande. Tudo o que eles precisavam fazer era retirar a árvore da cerca, remover os itens de metal e marcar a área para os jardineiros arrumarem de manhã. Não deveria levar mais do que 20 minutos. E ainda bem, pois Muldoon sabia que os dilofossauros sempre ficavam por perto do rio. Os trabalhadores estavam separados do rio pela cerca, mas ainda assim os dilos podiam cuspir através dela, arremessando seu veneno cegante. Ramon, um dos trabalhadores, aproximou-se. Senhor Muldoon, disse ele, o senhor viu as luzes? Que luzes? Perguntou Muldoon. Ramon apontou para o leste através da selva. Eu as vi assim que apareceram. Estão lá, mas bem fracas. Está vendo? Parecem os faróis de um carro, mas não estão se movendo. Muldoon estreitou os olhos. Provavelmente era só uma luz de manutenção. Afinal, a energia havia retornado. Nos preocupamos com isso mais tarde, disse ele. No momento, vamos apenas tirar aquela árvore da cerca. Arnold estava eufórico. O parque estava quase de volta à ordem. Muldoon estava arrumando as cercas. Hammond tinha saído para supervisionar a transferência dos animais com Hardin. Embora estivesse cansado, Arnold se sentia bem, até chegar a conversar de forma complacente com o advogado Gennaro. O efeito Malcolm? Perguntou Arnold. Você se preocupou com isso? Estou apenas curioso, respondeu Gennaro. Você quer que eu lhe diga por que Ian Malcolm está errado? Claro. Arnold acendeu outro cigarro. É técnico. Tente me explicar. Certo, disse Arnold. A teoria do caos descreve sistemas não lineares. Agora, ela se tornou uma teoria muito ampla que está sendo usada para explicar de tudo, desde o mercado de ações até os ritmos cardíacos. Uma teoria muito na moda. Aplicá-la a qualquer sistema complexo em que possa haver imprevisibilidade está se tornando muito popular, certo? Certo. Ian Malcolm é um matemático especializado na teoria do caos. Bastante divertido e elegante, mas se desconsiderarmos o fato dele se vestir de preto, tudo o que ele faz é usar computadores para criar modelos que imitam o comportamento de sistemas complexos. E como John Hammond ama a última moda científica, ele pediu que Malcolm fizesse um modelo do sistema do Jurassic Park. E foi o que Malcolm fez. Os modelos eram todos formas no espaço fásico em uma tela de computador. Você chegou a ver? Não, disse Gennaro. Bem, eles se parecem com um propulsor estranho e desfigurado de uma nave.
De acordo com Malcolm, o comportamento de qualquer sistema segue a superfície do propulsor. Está me acompanhando? Não exatamente. Arnold ergueu a mão no ar. Digamos que eu coloque uma gota de água nas costas da minha mão. Essa gota vai cair da minha mão. Talvez corra até meu pulso, talvez corra até meu polegar, ou entre meus dedos. Eu não tenho certeza de para onde ela vai, mas sei que vai correr para algum lugar da superfície da minha mão. Ela tem que ir. Ok. A teoria do caos trata o comportamento de todo um sistema como uma gota de água movendo-se em uma complicada superfície de propulsor. A gota pode descer em espiral ou deslizar para fora, para a borda. Ela pode fazer várias coisas diferentes, depende, mas sempre vai se mover ao longo da superfície do propulsor. Certo. Os modelos de Malcolm tendem a possuir uma saliência ou uma inclinação aguda na qual a gota de água vai acelerar muito. Ele modestamente chama esse movimento de aceleração de efeito Malcolm. O sistema todo pode entrar em colapso súbito. E foi isso que ele disse sobre o Jurassic Park, que ele possui uma instabilidade inerente. Instabilidade inerente, disse Gennaro. E o que você fez quando recebeu o relatório dele? Nós discordamos dele e o ignoramos, é claro. E foi a atitude certa? É autoexplicativo, respondeu Arnold. Afinal de contas, estamos lidando com sistemas vivos. Isso é a vida, não são modelos de computador. Sob a áspera luz de quartzo, a cabeça verde do Hypsilophodonte pendia da tipóia, a língua dependurada, os olhos mortiços. Cuidado! Cuidado! Gritava Hammond enquanto o guindaste começava a levantar. Harding grunhiu e colocou a cabeça de volta nas faixas de couro. Ele não queria impedir a circulação na artéria carótida. O guindaste sibilou ao levantar o animal no ar até o caminhão de plataforma que esperava. O Ipsi era um driossauro pequeno com pouco mais de 2 metros de comprimento, pesando cerca de 220 quilos. Harding o atingira alguns momentos antes com a arma de tranquilizantes e aparentemente havia adivinhado a dose correta. Sempre havia um momento tenso ao dosar esses animais grandes. Muito pouco, e eles disparariam para dentro da floresta, desabando onde era impossível chegar até eles. Uma dose muito alta e eles entrariam em parada cardíaca. Esse tinha dado apenas um salto e deitado. Dose perfeita. Cuidado! Com calma! Gritava Hammond para os trabalhadores. Senhor Hammond, disse Harding, por favor. Bem, eles deveriam tomar cuidado. Eles estão tomando cuidado, disse Harding. Ele subiu na plataforma enquanto o Ipsi era abaixado e colocou o animal no arreio de contenção. Harding colocou então o colar cardiograma que monitorava os batimentos do coração, apanhou o grande termômetro eletrônico do tamanho de um regador de peru e deslizou para dentro do reto do Ipsi. Ele apitou. 35,66 graus Celsius. Como ela está? Perguntou Hammond preocupado. Ela está bem, disse Harding. Só esfriou 1 grau. Isso é demais, continuou Hammond. Baixou muito. Você não quer que ela acorde e salte do caminhão, disparou Harding. Antes de vir para o parque, Harding era chefe de medicina veterinária no zoológico de San Diego e o maior especialista do mundo em cuidado aviário. Ele percorria o mundo todo, prestando consultoria a zoológicos na Europa, Índia e Japão sobre os cuidados com pássaros exóticos. Não tivera interesse nenhum quando esse homenzinho peculiar apareceu, oferecendo-lhe uma posição em um parque de caça particular. Mas quando ele descobriu o que Hammond tinha feito, era impossível recusar. Hardy tinha uma tendência acadêmica e a perspectiva de escrever o primeiro livro de medicina veterinária interna, Doença dos Dinossauros, era atrativa.
No final do século XX, a medicina veterinária estava avançada cientificamente. Os melhores zoológicos administravam clínicas que em pouco diferiam de hospitais. Os novos livros acadêmicos eram meros refinamentos dos mais antigos. Para um profissional de reconhecimento mundial, não havia novos mundos a se conquistar. Mas ser o primeiro a cuidar de toda uma nova classe de animais, isso sim era alguma coisa. E Harding nunca se arrependeu de sua decisão. Desenvolveu um conhecimento considerável com esses animais. E não queria ouvir nada que Hammond dissesse agora. O Ip se resfolegou e se contraiu. Ela ainda estava respirando de modo superficial. Ainda não havia reflexo ocular, mas estava na hora de começar a se mexer. "Todos a bordo!" gritou Harding. "Vamos levar essa garota de volta ao cercado dela!" Sistemas vivos, disse Arnold, não são como sistemas mecânicos. Sistemas vivos jamais estão em equilíbrio. Eles são inerentemente instáveis. Podem parecer estáveis, mas não são. Tudo está se mexendo e mudando. De certo modo, tudo está à beira do colapso. Gennaro franzia a testa. Mas uma porção de coisas não muda. A temperatura corporal não muda. Todo tipo de... A temperatura corporal muda constantemente, interrompeu Arnold. Constantemente. Ela muda ciclicamente ao longo de 24 horas. Mais baixa de manhã, mais alta à tarde. Muda com o humor, com doenças, com exercício, com a temperatura exterior, com comida. Ela flutua de modo contínuo para cima e para baixo. Pequeninos tremores em um gráfico. Porque a qualquer momento, algumas forças estão empurrando a temperatura para cima e outras a puxam para baixo. Isso é inerentemente instável. E todos os outros aspectos de sistemas vivos também são assim. Então você está dizendo que Malcolm é apenas mais um teórico, disse Arnold. Sentado em seu escritório, ele fez um belo modelo matemático. E nunca lhe ocorreu que o que ele via como defeitos eram, na verdade, necessidades. Veja, quando eu trabalhava com mísseis, nós lidávamos com algo chamado guinada ressonante. A guinada ressonante significava que mesmo que um míssil fosse apenas levemente instável ao sair do papel, não havia salvação para ele. Iria inevitavelmente sair de controle e não haveria como trazê-lo de volta. Isso é uma característica de sistemas mecânicos. Uma pequena oscilação pode piorar até que todo o sistema entre em colapso. Mas essas mesmas oscilações são essenciais para um sistema vivo. Elas significam que o sistema está saudável e sensível. Malcolm jamais compreendeu isso. Tem certeza de que ele não compreendeu isso? Ele parece ter um entendimento bem claro sobre a diferença. Olha, disse Arnold, a prova está bem aqui. Ele apontou para as telas. Em menos de 1 hora, o parque vai estar novamente online. A única coisa que resta corrigir são os telefones. Por algum motivo, eles ainda estão desconectados, mas todo o resto estará funcionando. E isso não é teórico, é um fato. A agulha penetrou fundo no pescoço e Harding injetou a medrina no driossauro fêmea anestesiado enquanto ela jazia de lado no chão. Imediatamente, o animal começou a se recuperar, fungando e chutando com os poderosos membros posteriores. Para trás, todo mundo, disse Harding afastando-se apressado. Recuem! O dinossauro se levantou atrapalhado e ficou de pé meio bêbado. Ela balançou a cabeça de lagarto, encarou as pessoas de pé sob as luzes de quartzo e piscou. Ela está babando, observou Hammond preocupado. É temporário, disse Harding. Vai parar. O driossauro tossiu e então atravessou lentamente o campo indo para longe das luzes. Por que ela não está pulando? Ela vai pular, disse Harding. Vai levar mais ou menos 1 hora para se recuperar totalmente. Ela está bem. Ele voltou para o carro.
Certo, rapazes, vamos cuidar do estego. Moljun assistia enquanto a última das estacas era martelada no chão. Os arames estavam bem esticados e a árvore Protocarpus foi erguida. Moljun podia ver as manchas enegrecidas e queimadas da cerca prateada no local onde ocorrera o curto-circuito. Na base da cerca, vários isolantes de cerâmica haviam explodido. Eles teriam que ser substituídos. No entanto, antes que isso pudesse ser feito, Arnold teria que desligar todas as cercas. Controle, aqui é o Moljun. Estamos prontos para começar o concerto. Tudo bem, disse Arnold, desligando sua sessão agora. Moljun olhou para seu relógio. Em algum lugar ao longe ele ouviu um leve piado. Pareciam corujas, mas ele sabia que eram os dilofossauros. Ele foi até Ramon e disse: Vamos terminar logo com isso. Eu quero chegar às outras seções da cerca. 1 hora se passou. Donald Gennaro olhava para o mapa brilhante na sala de controle enquanto os pontos e números piscavam e mudavam. O que está acontecendo agora? Arnold trabalhava no console. Estou tentando fazer os telefones voltarem, para podermos ligar e falar sobre o Malcolm. Não, eu queria dizer lá fora. Arnold deu uma olhada no monitor. Parece que eles quase acabaram com os animais e 2 sessões. Como eu lhe disse, o parque está de volta aos trilhos, sem nenhum catastrófico efeito Malcolm. De fato, só falta essa 3ª sessão da cerca. Arnold. Era a voz de Moljun. Sim? Você viu essa maldita cerca? Só 1 minuto. Em um dos monitores, Gennaro viu um ângulo alto sobre um campo gramado soprando ao vento. À distância estava um teto baixo de concreto. Aquele é o prédio de manutenção dos saurópodes, explicou Arnold. É uma das estruturas de serviço que utilizamos para equipamentos, estocagem de alimentos e assim por diante. Temos essas estruturas por todo o parque, em cada um dos cercados. No monitor, a imagem do vídeo se abriu. Estamos agora virando a câmera para dar uma olhada na cerca. Gennaro viu uma parede brilhante de rede metálica sob a luz. Uma seção tinha sido pisoteada, totalmente achatada. O jipe de Moljun e a equipe de trabalho estavam ali. Disse Arnold. Parece que o Rex entrou no cercado dos saurópodes. Moljun complementou. Um belo jantar essa noite. Temos que tirá-lo de lá, disse Arnold. Com o quê? Perguntou Moljun. Não temos nada para usar em um Rex. Vou arrumar essa cerca, mas não vou entrar lá até de manhã. Hammond não vai gostar disso. Discutiremos quando eu voltar, disse Moljun. Quantos saurópodes o Rex vai matar? Disse Hammond, andando de um lado para o outro na sala de controle. Provavelmente um só, disse Hardin. Saurópodes são grandes. O Rex pode se alimentar com uma presa só por vários dias. Temos que entrar lá e retirá-lo essa noite, disse Hammond. Moljun balançou a cabeça. Eu não vou entrar lá até de manhã. Hammond estava se erguendo e se abaixando na ponta dos pés, como sempre fazia quando ficava com raiva. Está se esquecendo de que trabalha para mim? Não, Sr. Hammond, não estou me esquecendo. Mas aquele é um tiranossauro adulto lá fora. Como o senhor planeja capturá-lo? Temos armas tranquilizantes. Temos armas tranquilizantes que disparam dardos de 20 cc, disse Moljun. Ótimas para animais que pesam entre 180 e 220 quilos. Aquele tiranossauro pesa 8 toneladas. Ele não iria nem sentir. Você pediu uma arma maior? Eu pedi 3 armas maiores, Sr. Hammond, mas o senhor cortou a requisição. Então nós só recebemos uma. E ela se foi. Nedry a levou quando saiu. Isso foi bem estúpido. Quem deixou que isso acontecesse? Nedry não é problema meu, Sr. Hammond.
Está me dizendo, disse Hammond, que neste momento não há nenhum jeito de parar o tiranossauro? É exatamente o que estou dizendo. Isso é ridículo! É o seu parque, Sr. Hammond. O senhor não quis que ninguém pudesse machucar seus preciosos dinossauros. Bem, agora o senhor tem um Rex junto com os saurópodes e não há merda nenhuma que se possa fazer a respeito. Ele saiu da sala. Só um minuto, disse Hammond, apressando-se atrás dele. Gennaro olhava fixamente para as telas e escutava a discussão aos gritos do lado de fora no corredor. Ele disse para Arnold: acho que você ainda não tem controle do parque, afinal de contas. Não se engane, disse Arnold acendendo outro cigarro. Nós controlamos o parque. Vai amanhecer daqui a 2 horas. Podemos perder uns 2 dinossauros antes de tirar o Rex de lá. Mas acredite, o parque está sob controle.